Olá pessoal, essa é a nossa terceira e última parte da nossa aula de busca binária e hoje a gente vai falar sobre busca binária na resposta. Bom, o que é a técnica de busca binária na resposta? A gente nem sempre vai querer procurar valores em uma lista, tá? Às vezes a gente vai ter muitos valores possíveis para se procurar, mas se você consegue botar esses valores, ordenar eles para um predicado de tal forma que se a afirmação que você está colocando é verdadeira para o x, então ela é verdadeira para o próximo x, para o x mais um, então a gente consegue fazer uma busca binária para encontrar o menor valor x tal que esse predicado, essa afirmação que você está dizendo é verdadeira. Então imagina que é como se a gente tivesse uma lista onde tem vários zeros no começo, no caso valores falsos, né, valores em que o predicado é falso, até chegar a um ponto em que só vai ter uns. Não tem como ter zeros depois. Por quê? Porque se a partir do ponto que eu tenho o primeiro valor verdadeiro, eu sempre vou ter verdadeiro para os próximos. Então, quando a gente tem esse tipo de caso, a gente consegue encontrar não só o menor valor em que o p de x é verdade, como também o maior valor em que p de x é falso. A gente consegue encontrar, utilizando busca binária, o ponto em que essa sequência aqui quebra, ela troca de zeros para uns. E qual que é a vantagem disso, né? A vantagem disso é que a gente não precisa armazenar essa lista. E às vezes a gente pode ter valores muito grandes. Por exemplo, 10 a nona valores, 1 bilhão de valores. E isso é uma coisa que é inviável se você botar isso no array. Mas com essa técnica, a gente consegue fazer isso sem a necessidade de ter um array armazenando os valores de p de x e sem calcular o p de x para cada valor, fazendo um for, uma busca linear. A gente vai ver isso agora em dois problemas para a gente entender melhor essa ideia. A gente vai começar aqui com o problema da UBI 2008, nível 2, chamado pão à metro. E como que é esse problema? A gente tem N pessoas e K pães de vários tamanhos diferentes. A gente recebe o N, a gente recebe o K na entrada e a gente também recebe esses tamanhos de pães. E a ideia é que você quer descobrir se é possível entregar N pedaços de pão de mesmo tamanho, onde cada pedaço deve ser do mesmo pão. A gente tem que retornar qual o maior tamanho desses pedaços em que isso é possível, que a gente consegue fazer essa distribuição. Por exemplo, se a gente tem um pão de tamanho 5 e a gente tem outro pão de tamanho 7, a princípio eu tenho um tamanho total de 12, então eu conseguiria fazer dois pedaços de 6. Mas a gente tem a restrição que cada pedaço só pode ser do mesmo pão. Então eu não consigo fazer 6, por quê? Porque necessariamente eu teria que pegar uma parte do pão 5, do pão de tamanho 5, e um pedaço do pão de tamanho 7. Então eu teria eu estaria utilizando dois pães diferentes para construir esse pão de tamanho 6. Então não pode. Aqui a resposta, no caso, se eu quero ter dois pedaços, a melhor resposta que eu consigo é 5. Pensa aí, pausa o vídeo, pensa um pouco aí em como que a gente vai utilizar a técnica que eu acabei de escrever para gente resolver esse problema. Bom, então vamos começar com a solução. A gente vai fazer busca binária no tamanho do corte de cada pedaço. Por quê? Porque se a gente consegue cortar os pedaços com tamanho x, então a gente também consegue cortar com x menos 1. Por exemplo, no exemplo que eu tinha dado com 5 e o 7, eu consigo fazer ele dois pedaços de tamanho 5. Isso quer dizer também que eu consigo fazer de tamanho 4, de tamanho 3, de tamanho 2 e de tamanho 1 também. Essa é uma propriedade parecida com o que eu tinha dito antes, onde, no caso, se vale para o x, vale para o próximo. Aqui, nesse caso, se vale para o x, vale para o anterior. Então, a gente tem como se fosse uma lista onde começa com uns até chegar no ponto que só vai ter zeros. E o que a gente quer encontrar? Bom,
a gente quer encontrar justamente o maior valor que eu consigo, ou seja, o maior valor que que o cálculo dessa função seja 1. Bom, e como é que a gente, fixando o nosso x, como é que a gente agora calcula se eu consigo ou se eu não consigo separar em n pedaços de pão, né? Bom, a gente sabe agora, como a gente sabe o tamanho de pedaço que a gente quer, a gente consegue dizer quantos pedaços eu consigo fazer por pão. Então, olha só, se eu tenho um pão de tamanho KI, eu consigo fazer, então, KI dividido por X pedaços, todos eles de tamanho X. Então, o que acontece? Eu posso iterar por cada pão e somar esses valores, contando quantas fatias eu consigo fazer. Se eu tenho, no final de tudo, fatias suficientes, ou seja, mais ou pelo menos N pedaços, né, entre fatias, então eu consigo resolver o problema para aquele tamanho de pedaço, X. Caso contrário, eu não consigo. A resposta ela é não, é zero. Se a resposta para o X for sim, então quer dizer que a resposta que a gente quer, ou ela é o X, ou ela está para a direita, ou ela é maior. Nesse caso, a gente desloca a busca binária para a direita, a gente aumenta o valor dele. Caso a resposta seja não, quer dizer que eu já passei do valor que eu queria, então a gente desloca a busca binária para a esquerda, diminuindo assim o valor de x. Então vamos ver aí como que fica no código essa questão. Olá pessoal, estão aqui no código, então se vocês querem resolver esse problema junto, a gente tem aqui o link desse problema no Maps Academy, OBI 2007, da segunda fase. Então, a nossa entrada é composta pelo N, pelo K, que são a quantidade de pessoas e a quantidade de pães. E depois a gente tem aqui os pães. Então, os pães, temos K pães, e a gente vai ler a entrada. Aqui, os pães. Ok. Bom, agora a gente vai fazer busca binária no valor do x. O x pode ter o tamanho, o menor tamanho de pedaço que a gente pode ter é 1. Então a gente vai começar aqui procurando do 1 até o maior tamanho de pedaço possível. Nesse caso, cada pão vai ter tamanho 10 a quinta. Esse vai ser o nosso máximo. Não tem como ter tamanho mais que 10 a quinta. Então, a gente vai fazer aqui R recebendo 10 a quinta. E pode ser, você pode botar aí um valor a mais. Só para garantir, né? E aí a gente vai fazer a busca binária aqui, enquanto eu tiver algum valor para procurar. A gente vai calcular o meio. E aqui a gente vai ter uma variável para checar se eu consigo, né? Consigo com o valor do meio, que no caso aqui é o x. E como é que a gente faz? A gente vai iterar por todos os pães. A gente vai contar quantos pedaços a gente consegue fazer até agora. E para cada pão, a gente vai contar aqui o tamanho do 10º pão sobre x. A gente consegue resolver pelo x se a gente tem pelo menos n pães, n pedaços. Então, pedaços maior ou igual que n. Se a gente consegue, então, no caso, a gente armazena o valor que a gente tem até agora. Então, SP recebe x. E a gente aumenta o valor da busca binária. Então, x mais 1. Vamos. SP recebe 1, né? SP recebe 1, né? Aqui, que no caso seria um valor que sempre é possível. E se a gente não consegue, então R recebe X. A gente descarta o X aí e move a busca binária para a esquerda. Ok.
No final aqui a gente imprime a resposta, que seria o maior tamanho de pedaço aí que a gente consegue fazer. Ok? Então esse é um exemplo de como que a gente consegue utilizar busca binária aí na resposta. A complexidade aqui seria n vezes log desse intervalo aqui. Por quê? Porque a gente está executando log passos, né? Em função do tamanho desse intervalo. Mas para cada passo eu estou varrendo aqui um array de tamanho k. Então, no caso, não seria n, seria k. K vezes log do tamanho desse intervalo. O que ainda é razoável, ainda é muito bom. Então, às vezes quando a gente enxerga essas propriedades que a gente chama de propriedades monotônicas, né, em que a gente tem para alguns valores iniciais falso e para os valores seguintes verdadeiro, a gente consegue fazer busca binária na resposta geralmente. Geralmente, quando a gente fixa o valor do meio, a gente ganha algum tipo de informação nova. Nesse caso, eu ganhei qual o tamanho de pedaço que eu quero. E nisso a gente consegue calcular aí coisas a mais que vão ajudar a gente a ver se a gente avança na busca binária ou se a gente retrocede. Então, essa é a ideia da busca binária na resposta. A gente vai ver mais um problema aí para a gente praticar agora. Bom, então agora vamos para o nosso próximo problema, o problema do site CSS, que contém várias questões clássicas aí de programação competitiva, chamado Array Division. Bom, esse problema a gente recebe um array e a gente quer dividir ele em k sub-arrays ou subpartes, subintervalos, k que a gente recebe na entrada, de tal maneira que a maior soma entre as partes seja a menor possível. Como assim? Vamos supor que a gente tem um array de tamanho 5 e a gente quer dividir ele em 3 partes. E o array é esse, 2, 4, 7, 3, 5. Uma forma que a gente pode dividir é desse jeito aqui. E a maior soma entre essas partes é 7 mais 3 mais 5, que é 15. Só que a gente tem uma maneira melhor de dividir, que é 2, 4, 7, 3, 5. E dessa forma a gente obtém uma soma igual a 8, uma soma máxima igual a 8, e 8 é menor que 15. Então a gente consegue diminuir aí o valor dessa maior soma. E a gente quer o menor valor dessa maior soma entre todas as divisões possíveis. Então, pausa aí, pensa um pouco como que a gente vai usar a busca binária para resolver esse problema e depois a gente volta com a solução. Ok, na solução a gente vai fazer busca binária na resposta, que é o valor da maior soma em qualquer divisão, qualquer parte da nossa divisão. Por quê? Bom, imagina que você dividiu o array de tal forma que todas as partes ali têm soma no máximo 15. Então, elas também têm uma soma no máximo 16, né? Tipo, você não precisa mudar nada. Se todas as partes somam menor ou igual que x, então elas também somam menor ou igual que x mais 1, porque x é menor ou igual que x mais 1. E nisso a gente já tem uma coisa, um predicado que a gente consegue, né? A gente chama de monotônico, né? Que é quando vale para um, então vale para o próximo, caso isso aconteça. Então a gente consegue fazer busca binária no x. E, bom, agora resta saber, fixando o valor de x, qual que como que a gente calcula aí, se a gente consegue dividir o array em k partes de tal forma que cada parte tem soma no máximo x. Então vamos lá. Eu sei qual é o máximo que cada parte do meu array pode ter. Então veja só, a gente pode fazer um algoritmo guloso, onde a gente vai colocando os elementos na nossa parte até estourar, até a soma estourar. Quando a soma estourar, a gente cria uma nova parte e começa tudo de novo. Se a gente tem mais que k partes, então eu não consigo resolver o problema. Se a gente tem menos que k partes, então eu posso dividir essas partes o quanto eu quiser até obter k. Então eu consigo fazer essa divisão
com um valor igual a x. No caso, no máximo x. E no final, o que a gente quer é o maior valor, na verdade, o menor valor em que isso é possível. Então, a gente tem, por exemplo, vários zeros aqui. A partir de um ponto, vai ser 1. E depois, daqui para frente, vai ser tudo 1. A gente quer achar justamente o menor ponto que eu consigo resolver o problema. O menor x que eu consigo resolver o problema para o x. Então, é assim que a gente vai fazer busca binária na resposta para esse problema. Vamos ver como que fica a implementação dessa solução no código. Ok, então estamos aqui no código. A gente vai... Aqui, esse é o enunciado do nosso problema, caso vocês queiram dar uma olhada. E, bem, a gente recebe aqui o tamanho do array e o k. Então, vamos começar aqui lendo a entrada. A gente recebe também o array, tamanho n. Aí. Ok. Vamos lá. Eu quero fazer busca binária no x, né? No valor da maior soma possível. Então, essa maior soma vai ser... Bom, vai ser pelo menos 1. Já que todo mundo, né, tem valor pelo menos 1. E vai ser no máximo... Bom, um valor bem grande aqui seria, por exemplo... Que a gente tem certeza que nunca vai passar, seria o 10 a 18, né? 1 elevado a 18. Nota que aqui a gente já precisa do long long, né? E então a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Vou armazenar a resposta, sendo aqui um valor qualquer. E enquanto o L é menor que o R, então a gente calcula o meio recebendo L mais R, um tamanho do intervalo sobre 2. Esse meio vai ser o nosso X. Bom, nota aqui que isso não dá overflow, tá? Porque, bem, isso daqui é um valor menor que 10 a 18 e tá entre esses dois caras, então nunca vai dar overflow. Se você fizer de outro jeito, se você fizer L mais R sobre 2, pegando a média dos valores, isso, nesse caso, dá overflow, tá? Então, toma cuidado com isso daí. Por isso que a gente geralmente prefere essa implementação L mais o metade do tamanho do intervalo. Bom, agora eu quero saber se vale para o x, né? Se para o x a gente consegue fazer aqui a soma. Cada parte tendo soma no máximo x e se a gente tem menos que k partes, né? No final. Então, primeiramente eu tenho que contar quantas partes eu tenho. Tenho que ver se é válido a resposta. No caso aqui começa como válido. E eu também tenho que manter a soma da parte atual, né? A gente vai varrer aqui os elementos do array. Primeiro, se o elemento ele já é maior que x, então não tem como nenhuma parte ter uma soma menor ou igual que x. Porque não importa a parte que esse elemento fique, já vai dar errado, certo? Já vai ter uma soma maior que x. Então a gente pode só dizer que não é válido e encerrar por aqui. Se não, então a gente vê se a soma não estoura. Então, se soma mais y ela é menor ou igual que o x, então a gente só soma y aqui. Quer dizer que a nossa parte ainda, o nosso subintervalo ainda não estourou a soma, não estourou o valor. Caso contrário, então a gente tem que fazer uma parte a mais, aumentar a quantidade de partes que a gente tem, e a nossa soma agora ela vai ser resetada para incluir somente o elemento que está agora, porque ele vai estar isolado numa nova parte agora. E inicialmente a gente começa com uma parte, não zero, né? Que é o menor que a gente pode ter. Bom,
Se não é válido, então a gente vai para direita. Outro caso que a gente vai para a direita seria se a gente tem mais que K intervalos. Então, CNT maior que K. Nesse caso aqui, a gente vai para a direita. Portanto, L recebe X mais 1. Caso contrário, então, é válido e a gente consegue no máximo K partes. Então, a gente vai fazer aqui, resposta recebe X, R recebe X. Deslocando a nossa busca binária para a esquerda. No final aqui a gente imprime a resposta, né? Então esse é outro exemplo de busca binária na resposta. A gente é um assunto bem importante e a gente vai adquirindo com a experiência mais facilidade com esse tipo de coisa, percebendo esses padrões, percebendo essas propriedades e assim podendo codar uma solução eficiente. E um problema que aparentemente é difícil, né? Mas que com essas técnicas acaba se tornando bem mais simples. Com a prática, a gente consegue pensar mais rápido, pensar melhor nesse tipo de solução. Então, é isso sobre a nossa aula de busca binária, tá? Temos outros exercícios para vocês praticarem. Bom, aqui vou mandar na descrição do vídeo, vai ter os links para cada um desses. Alguns contêm coisas, inclusive, que não foram demonstradas nessa aula, mas que seria bom vocês pensarem aí, quebrarem um pouco a cabeça e depois de ter tentado bastante, encontrado, procurado a solução aí. São técnicas bem interessantes. E, bem, na descrição também estou colocando aí materiais de referência para essa aula e também que vocês podem dar uma olhada e ir estudando, ok? Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula.